Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no finalzinho do capítulo 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então a gente veio dos capítulos anteriores, quando Paulo estava fazendo ali uma metáfora muito boa para falar da diversidade de dons dentro da comunidade, né? Que ele chama nesse momento de igreja. Né? Ainda não é uma igreja institucionalizada, como a gente conhece agora, ou né, nos primeiros séculos do cristianismo, né, segundo, terceiro século, já começou assim, a ter uma institucionalização, um padrão, né, uma hierarquia, mas nesse momento o que é chamado de igreja é comunidade. Né? E Paulo vai falando então que cada um tem um dom, uma particularidade para colocar a serviço da comunidade. Então a gente erra muito quando a gente não consegue conviver com a diversidade. A gente erra muito também quando a gente quer fazer tudo e não deixa os outros fazerem a parte deles, né? E o desafio mesmo é o desafio do amor da comunidade. Tanto que no 1 Coríntios 13 vai ter, né, aquele poema belíssimo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Sem o amor, nada seria. Então nós vamos entrar nisso, mas olha, o contexto que Paulo vai fazendo é fundamental para a gente entender aquela ideia que está lá no Coríntios 13, que é aprender a conviver na diversidade. Ele não está falando do amor romântico entre um casal, é outro nível de amor, né? Então ele continua aqui. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e segundo profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas, né? Então tem aqui, 8, né? 8 possibilidades, se eu contei certo aqui, de trabalho dentro de uma comunidade. Então vamos lá, vamos um por um. Os apóstolos serão aqueles que são os missionários, que trazem a verdade divina para a gente, ampliam os nossos horizontes. Os profetas, né, não estão assim tão no nível do missionário, do apóstolo, mas consegue vislumbrar melhor o horizonte futuro. E isso clareia para a gente. Sei lá, quando a gente está dirigindo, às vezes, numa estrada à noite, a gente coloca a luz alta, você vê lá na frente, e às vezes você vê um carro, você tem que abaixar, né? Mas é isso que o profeta faz. Ele amplia o horizonte, ajuda a gente a ver se tem uma curva, se não tem. Em terceiro, doutores, ou seja, os estudiosos que vão trazer o conhecimento. Depois, milagres. Depois, dons de curar. Tanto no milagre quanto no dom de curar, a gente está falando aqui dessa ação que é no plano material, né? Seja porque transformam as coisas ou porque transforma a saúde, né? Transforma a doença em saúde. Socorro. O socorro aqui é no sentido de auxílio às pessoas, de caridade, né? De organização do serviço para que a caridade não seja somente aquela caridade espontânea, fundamental, mas a caridade já organizada. A gente já organiza a rotina para fazer caridade cotidianamente. Isso sim é colocar, né, o amor de Deus em prática. Governos, alguém precisa administrar, alguém precisa dirigir, alguém precisa tomar as decisões. Né? Ou, às vezes, alguém, né, um grupinho ali vai tomando as decisões enquanto outras pessoas estão fazendo outras coisas. Ou a variedade de línguas, né? Que era comum lá, um tipo de mediunidade muito interessante em que as pessoas falavam outras línguas mesmo. Então aí em seguida ele vai dizer assim, porventura são todos apóstolos, todos profetas, todos doutores, todos operadores de milagres, né? Todos têm dom de curar, todos falam diversas línguas, interpretam, todos. Interpretar aqui é um dom, né, de quem estuda, de quem é doutor, né, no sentido aqui dele. Ou seja, não tem como as pessoas estarem em todas essas possibilidades, né? E esse final aqui é fantástico. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, assim, a gente já tem, todo mundo tem já um dom, uma facilidade, algo para contribuir. Tem gente que acha que não pode contribuir com nada. Está muito enganado. Tem muitas formas da gente contribuir com a obra divina. Seja em instituições, seja na família, seja no trabalho. Sempre tem muito que a gente pode fazer. Né? Se daquele momento, às vezes, eu tiver muito impossibilitado, uma oração, por exemplo, já ajuda muito. Né?
Mas apesar de toda essa diversidade e da importância da gente aprender a conviver em comunidade com a diversidade, olha a última frase dele, desse capítulo. Procurai com zelo os melhores dons, né? E aqui na Bíblia de Jerusalém, o jeito, né, de traduzir um pouquinho diferente, fala: aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Então ele vai dizer o seguinte: existe essa diversidade, né, da forma de eu contribuir com a comunidade, mas eu tenho lá a minha característica, então eu consigo fazer mais a coisa X. Mas ele está chamando, ó, mas busca mais, busca se superar. E eu vou te mostrar também um caminho excelente, que agora vai começar o belo poema, ainda que eu falasse a língua dos homens, né, enfim, dos anjos, sem o amor, ou aqui, na tradução da Bíblia de Jerusalém, sem a caridade, eu não seria nada. Se eu não tivesse a caridade, né? Então, semana que vem a gente fala disso.